Meus amados, onde é que foi parar a lei no tempo da graça? De vez em quando tem um comentário no Catuve, não estamos mais debaixo da lei, estamos no tempo da graça. Que confusão é essa? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, vamos hoje desmistificar essa questão de graça e de lei. Vamos resolver esse problema de uma vez por todas, ok? Então vamos lá. O Eterno, ele deu a lei aonde? Lá no Sinai, né? Num deserto, território neutro. Não era só o povo hebreu que estava ali, tinha egípcios que também saíram do Egito, né, e que aceitaram o Eterno de todo o coração. Eles passaram a guardar a lei. Por isso que dizia que eles estavam debaixo da lei, porque era a lei que preservava ele. O que a lei dizia? A lei era completa em todos os sentidos. A lei dizia que se o homem pecasse, qual era o animal que ele teria que sacrificar para o perdão do pecado. A lei falava sobre o Yom Kippur, uma vez por ano, a expiação que o sumo sacerdote fazia. Tudo isso a lei falava. Tá? E aí veio Yeshua. Pois é, veio Yeshua. Yeshua veio e morreu. Ele anulou a lei? Não, ele mesmo disse, eu não vim para anular, abrogar, assim, eu vim para cumprir, para dar plenitude. Por quê? Dentro do conceito da lei, Yeshua é o quê? Ele é o Cordeiro de Deus, sacrificou para que nós fôssemos perdoados. Então, a partir do momento que Yeshua, ele se entrega como Cordeiro e ele ressuscita, ao mesmo tempo que ele derrama o sangue para o perdão dos nossos pecados, ele também é a primícia, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Né? Então, toda aquela parte cerimonial da lei ele cumpre. Por isso que ele diz que ele cumpre a lei. Cumpre sim, toda essa parte cerimonial, né? Daquela necessidade de se ir lá sacrificar um animalzinho porque você pecou. Não, hoje, o tempo que nós estamos, que é chamado tempo de graça, né? Porque Yeshua se ofereceu para o perdão dos nossos pecados, ainda que nós não fôssemos merecedores. Né? Quando ele vai ali e se oferece, o que acontece? Acontece o perdão do nosso pecado, não precisamos mais de sacerdote humano. Né? Ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aí as pessoas confundem, eles acham que não, que a graça ela se resume somente ao sacrifício de Yeshua. Não, amado. Tá? Se você quer, você tem que ler lá em Hebreus, você vai ver que diz o seguinte, o Eterno repete, né? Aliás, em Hebreus está repetido um texto lá de Jeremias, quando diz assim, eis que virão dias que eu farei o quê? Uma aliança renovada com a casa de Israel. Não como eu fiz com os seus pais no tempo passado, em que eu escrevi os meus mandamentos, meus mitzvotos na tábua de pedra, não. Ele diz, agora eu vou escrever aonde? No coração. Tá? Então não existe aliança renovada sem lei, não existe, amado. Isso é um absurdo você dizer que existe aliança renovada sem lei, não. A aliança renovada agora é você aceitar Yeshua como teu Salvador e permitir que a Ruach HaKodesh, que é o Espírito do Eterno, escreva as suas leis, os seus mitzvot aonde? No seu coração, tá? Para que você cumpra essas leis. Né? O propósito da lei é muito claro. Ela nunca serviu para salvar. A lei serve para você conhecer qual é a boa e perfeita e agradável vontade do Eterno em relação à sua vida. Né? Você lembra quando Yeshua, ele encontrava um pecador? Vamos pegar o exemplo aqui da mulher adúltera, né? Depois que ele perdoou ela, ele disse, vai, não faça, não voltes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Então, ou seja, a lei está vigente. Porque depois que Yeshua morreu, o homem continuou pecando. O homem continuou pecando ou não continuou pecando? O ser humano continuou pecando ou não? Claro, continuou. Então, só é possível se dizer que existe pecado porque existe a lei. Então, a lei ela vai ser vigente até o fim. E Yeshua falou isso. Nada será tirado da Torá, nem um traço, tá? Nem a menor letra, nem um traço, nada, absolutamente nada. Enquanto houver céus e terra, nada será tirado. Tá? Então, tem que ser cumprido não para a nossa salvação, mas para que nós não venhamos se perder. Né? Lembra que há pouco tempo atrás eu fiz um texto de Hebreu que se você continuar pecando, pode chegar no momento que o sangue de Mashiach e Yeshua não te alcance mais? Pois é, então, por quê? Porque o pecado está vigente, se você escolher o pecado, você não vai herdar a vida eterna, você vai para a condenação eterna. Né? Então, cuide com isso, meus amados, tá? Cuide quando se diz que existe uma graça sem lei.
tá? Porque uma graça sem lei é um perigo quando a gente fala do modo espiritual, quando a gente trata esse assunto espiritualmente falando. Isso é muito perigoso e pode levar você e mesmo até sua família à perdição. Shalom.